Segunda-feira, você já sabe, é dia das nossas aulas de português com o professor Décio Bragança, que já está aqui comigo no estúdio. Boa tarde, professor. Obrigado pela presença de novo. Qual que é o tema da nossa aula, então? Hoje nós vamos ver palavras parecidas, os parônimos. Vamos ver, então, o que o professor separou aqui pra gente. Vamos lá, o nosso primeiro exemplo. Cumprimento e comprimento, professor. As duas palavras existem, né? São palavras parecidas. Cumprimento é do verbo cumprimentar, né? E o cumprir o dever. Né? E o comprimento é a medida. Então vamos ver. Recebo os meus cumprimentos. A saudação. E não cumprimentos. Aí a gente pode colocar a marquinha aí do qual está certo e qual está errado. Aí de baixo, recebo os meus cumprimentos por seu aniversário. A gente tem mais um exemplo aí, vamos dar uma olhadinha. Agora é no caso do cumprir o dever, que também é cumprimento. Significa que a primeira, então, não está correta. Correta é o cumprimento de deveres traz benefícios. A gente risca o errado aí, então. Agora o exemplo do comprimento. A boneca media 1 metro de comprimento. Está errado, então ela media 1 metro de comprimento. A gente tem até um exemplo, professor, da água comprida e água comprida. Exatamente, né? A água é o tamanho da água, então é a água comprida, né? Tá. Vamos ver outra palavra. A gente tem agora aí. Descrição e descrição. Né? Vamos ver na frase, as duas palavras existem, são palavras parecidas. Você vai descrever um fato, então quero que eu faça a descrição dos fatos, quero que eu faça a descrição. Claro que a descrição é o narrar, o contar. Descrição, está errado. Então de baixo aí que está certo. Então agora vamos ver a descrição, né? A descrição é uma das virtudes pouco lembradas hoje. Veja, então nós temos a descrição é a virtude, então está errada essa aqui, né? Então essa de cima é o ato de ser discreto, né? A característica, a qualidade de quem é discreto, que é uma virtude pouco lembrada hoje. É verdade. Né? A invasão da privacidade, né? Outra palavra, soar e suar. Soar é produzir som, soar, som. Suar é transpirar o suor, né? Então, soavam 10 horas no relógio, o relógio, ele não está transpirando, ele está produzindo um som, né? Então, soavam 10 horas no relógio. Então, a gente risca a frase de cima. De cima, exatamente. E a gente tem o outro exemplo. E o suar, os operários que construíam o Maracanã suavam muito. Eles não soavam, eles não faziam barulho, eles estavam transpirando. Então, correto essa aqui. Eu quero lembrar... muitas vezes a gente ouve falar, soar um nariz. O nariz a gente não soa nem sua, a gente assoa. Né? Então, veja, é uma outra palavra parecida, mas muita gente fala soar o nariz. Tá? Outro exemplo, nós temos aí o sortir e o surtir. Né? A gente tem a frase lá. Tá. Havia naquela loja muitas coisas surtidas e muitas coisas sortidas. Sortir é variar várias coisas diferentes, né? Então, na loja, nós vamos ter coisas sortidas. Exatamente. E o surtir é produzir efeito. Então, vamos ver a outra. O próximo exemplo, vamos dar uma olhadinha. A irrigação não surtiu o efeito esperado pelos agrônomos. Então, a irrigação não surtiu, não produziu o efeito esperado pelos agrônomos. E a gente risca, então, a incorreta. Exatamente. E ao longo das próximas segundas-feiras, o professor vai continuar com a gente, dando esses exemplos, e você também vai poder mandar para nós as sugestões. Professor, obrigado mais uma vez aqui hoje pela presença. Então, segunda-feira a gente encontra de novo. Perfeitamente, e eu que agradeço essa oportunidade. Obrigado, professor.